Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Começando agora mais um Abre aspas na edição desta terça-feira. Já agradecendo a sua audiência, a sua participação aqui conosco, sempre a partir das 7h30 da manhã, ao vivo pelo Facebook e também pelo aplicativo da rádio que você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet. E aí você depois vê na íntegra o conteúdo no site nosso, sprriomais.com.br. Olha, hoje é terça-feira, dia 14 de agosto de 2018, e nos destaques, o ex-ministro Guido Mantega vira réu pela primeira vez na Operação Lava Jato. O petista é acusado de editar medidas para beneficiar empresas em troca de propina. A Volkswagen vai colocar operários em férias coletivas na fábrica aqui em Taubaté. E o Estado vai reformar a estrada de ferro e reabrir o passeio na Serra da Mantiqueira para o ano que vem. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas, na edição desta terça-feira, a gente começa hoje o Abre aspas com a coluna, com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Nos próximos dias, todas as atenções recaem sobre um único candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula. O PT optou por esticar a corda da sua candidatura ao máximo. Amanhã, dia 15, o partido deve fazer o registro no Tribunal Superior Eleitoral, com direito a muitos convidados, movimentos sociais que marcham em direção a Brasília. Às vésperas desse registro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, aproveitou para dar um recado. Diz ela que a lei da ficha limpa tornou inelegíveis cidadãos condenados na justiça por um órgão colegiado. O recado é para Lula. Mas o PT não desiste do discurso de que a condenação não vale por ser injusta, por ser apenas uma forma de deixar Lula campeão de votos fora da disputa. O possível substituto do ex-presidente, o ex-prefeito Fernando Haddad, acredita que a Justiça Eleitoral deve tomar uma decisão definitiva sobre o registro por volta de 10 de setembro. Até lá, nada deve sombrear a candidatura de Lula. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, entretanto, admitiu ao Estadão ontem que o PT tem sim uma estratégia de substituição e disse que o partido não pode esperar a vida inteira para expor o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, hoje candidato a vice na chapa presidencial petista. Ele diz: acho uma bobagem dizer que expor Haddad é um problema. Wagner também acha que o partido não vai ter a vida inteira para expô-lo e é bom começar já. Olha a heresia, Jacques Wagner. O juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e outras 9 pessoas nesta segunda-feira. É a primeira vez que Mantega vira réu na Lava Jato. Já a denúncia contra o ex-ministro Antônio Palocci foi rejeitada pelo juiz Sérgio Moro. Os crimes apurados envolvem a edição de medidas provisórias que beneficiaram diretamente empresas do Grupo Odebrecht. Segundo a investigação, o empresário Marcelo Odebrecht, ele ofereceu propina aos ex-ministros com o objetivo de influenciá-los na edição dessas MPs. Os denunciados vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A defesa de Antônio Palocci disse que irá continuar colaborando com a justiça, já a defesa de Guido Mantega ainda não se pronunciou.
Em depoimento, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, admitiu nesta segunda-feira ter recebido ao menos 5 milhões de reais do empresário Arthur Soares, mais conhecido como o Rei Arthur, em colaborações não declaradas para campanhas entre 2002 e 2010, período no qual o Cabral se candidatou ao Senado e ao governo do estado. Soares é considerado um dos maiores empresários do estado fluminense e, durante o governo de Cabral, respondia por contratos de prestação de serviços. Ele é suspeito de envolvimento na suposta compra de votos para o Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro, fosse sede, a cidade sede aí da Olimpíada de 2016. De acordo com o jornal Le Monde, Soares teria pago cerca de $1,5 milhão ao filho de um integrante do COI, o Comitê Olímpico Internacional, durante o processo de escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, presidiu ontem sua última sessão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele ocupou o comando da corte por pouco mais de 6 meses. Hoje, quem assumirá a corte é a ministra Rosa Weber, que ficará à frente do processo eleitoral deste ano. Havia a expectativa de que o tribunal julgasse casos envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e a polêmica em torno da candidatura de Márcio Lacerda, do PSB, ao governo de Minas Gerais. Os assuntos, no entanto, não tiveram decisão na sessão de hoje. Luiz Fux ocupou a presidência do TSE por pouco mais de 6 meses. Durante sua gestão, o ministro trabalhou pela aprovação de resoluções sobre financiamento de campanha e propaganda eleitoral, que valem para as eleições deste ano. Além disso, Fux criou um grupo de trabalho no TSE e participou de seminários para tratar da influência das fake news ou notícias falsas no processo eleitoral. A saída do ministro da presidência do Tribunal Superior Eleitoral coincide com o fim do mandato dele de 2 anos na casa. Vamos agora partir para o meu último projeto, que é a inauguração do gabinete dos juízes substitutos, que terão assessoria, biblioteca e todo o apoio do tribunal. Damos o passo inicial, tenho certeza que os juízes substitutos serão tratados à altura que merecem. Mais cedo, o ministro Luiz Fux, ele afirmou durante um seminário realizado em uma faculdade lá de Brasília que a liberdade de expressão não é uma carta de alforria para atacar a imagem de candidatos nem divulgar as chamadas notícias falsas, as chamadas fake news. No mês de junho, na condição de presidente do TSE, Fux e representantes de 10 partidos assinaram um termo de compromisso contra a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a se manifestar favoravelmente à prisão após condenação em segunda instância e argumentou que uma eventual mudança pode levar a um retrocesso múltiplo. O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal em uma ação na qual o PCdoB questiona esse tipo de prisão. Em 2016, o STF decidiu que a pena pode começar a ser executada após a condenação em segunda instância. 3 ações na corte, contudo, visam mudar esse entendimento. Além da ação do PCdoB, também apresentaram aí pedidos à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral e a Advocacia Geral da União fecharam um acordo ontem para cobrar de políticos cassados as despesas com eleição suplementar. Pelo acordo, o TSE informará a Advocacia Geral da União quando organizar um novo pleito. A Advocacia Geral, no entanto, ela então vai mover ações judiciais cobrando do político o ressarcimento aos cofres públicos. As eleições suplementares são convocadas quando o eleito teve o mandado cassado pela Justiça ou o registro de candidatura indeferido. Enquanto isso, os partidos políticos seguem aí com os registros de suas candidaturas, mas 2 candidatos registraram ontem, suas chapas para as eleições presidenciais de outubro. O prazo segue até amanhã. Ao fazer o pedido de candidatura ao tribunal, Ciro Gomes declarou quase R$1,7 milhão em bens. Já a candidata a vice-presidente declarou um patrimônio de mais de R$2,5 milhões.
O nome de Ciro Gomes como candidato foi confirmado no dia 20 de julho na Convenção Nacional. O candidato tem 60 anos, nasceu em Pindamonhangaba, em São Paulo, e é advogado. Já foi prefeito de Fortaleza e depois governador do estado. Foi também ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo do ex-presidente Lula. Será a terceira vez que Ciro Gomes disputa uma eleição para o cargo de presidente. Anteriormente, ele concorreu pelo PPS. Já a vice dele, Cátia Abreu, tem 56 anos, é senadora e nasceu em Goiânia. Quem também já fez o registro, o pedido de registro, foi o candidato do Partido Novo, João Dionísio Amoedo. O nome do candidato foi oficializado durante uma convenção na capital paulista no dia 4 de agosto. O cientista político Christian Lobauer foi escolhido como candidato a vice-presidente na chapa. Estreante na política, Amoedo tem 55 anos, é do Rio de Janeiro e registrou no TSE que é engenheiro. Ao tribunal, declarou ter um patrimônio de quase 500 milhões de reais. Fez a carreira no sistema financeiro. Foi vice-presidente e membro do Conselho de Administração do antigo Unibanco e membro do Conselho de Administração do Banco Itaú. Fundou o Partido Novo com membros da sociedade civil que passam por um processo seletivo para se tornarem candidatos. Vice na chapa do Partido Novo, Christian Lobauer é natural de São Paulo e tem 51 anos. Ele declarou patrimônio de 4 milhões de reais. O Partido Novo não formou coligação com outros partidos. Então, até agora, nós tivemos apenas o registro de 6 dos 13 candidatos oficializados pelos partidos nas convenções. Para efeito de curiosidade, então, João Amoedo do Novo, ele então foi o mais recente, a registrar a sua candidatura, como você ouviu aí na reportagem. O valor do patrimônio dele declarado é de mais de 420 milhões de reais. Ela colocou aí quase 500 milhões, mas é um pouquinho menos. O valor exato é 425 milhões e 66 aí o valor exato dos bens declarados do João Amoedo, que até então, até agora, até o momento, é o mais rico de todos os presidenciáveis. Ciro Gomes, do PDT, ele declarou quase 1.700.000. O Cabo Daciolo, do Patriota, ele registrou a candidatura na quarta-feira da semana passada e não declarou nenhum bem em seu nome. Geraldo Alckmin, do PSDB, ele declarou pouco mais de R$1.300.000 de patrimônio. A Vera Lúcia, do PSTU, fez a declaração aí de R$20.000 de patrimônio ao tribunal. E o Guilherme Boulos, do PSOL, registrou no mesmo dia aí da Vera Lúcia a candidatura, declarando aí R$15.400 de patrimônio. No total, as convenções aprovaram 14 candidaturas, mas a Manuela Dávila, do PCdoB, deve desistir, já que ela pode concorrer aí como vice em uma chapa encabeçada pelo PT. O prazo final para o registro das candidaturas termina amanhã às 7 horas da noite. A campanha eleitoral começa oficialmente na sexta-feira e no dia 31, sexta-feira da semana que vem, se inicia o horário eleitoral. Aliás, sexta-feira daqui a 2 semanas, dia 31, na sexta-feira se inicia o horário eleitoral gratuito, tanto no rádio quanto na televisão. E até o dia 17 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral ele pode fazer uma análise inicial dos registros. Depois desse prazo, ainda pode ser possível analisar recursos de qualquer decisão do TSE, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, entra a questão do Lula, sobre essa incerteza do registro da candidatura do ex-presidente Lula. Vários manifestantes do movimento do Sem Terra, eles organizam atos em Brasília em apoio ao petista. Os militantes ocuparam pistas de 3 rodovias do Distrito Federal e levavam bandeiras do MST e do Brasil. De acordo com a organização do movimento, a Marcha Nacional Lula Livre conta com mais de 5.000 sem-terras, vindos de diversos locais do país. Já a Polícia Militar do Distrito Federal calculou um pouco mais de 3.000 participantes. Os grupos vão ficar acampados em Brasília até a próxima quarta-feira, dia 15, prazo final para o registro de candidaturas. O receio dos manifestantes é de que o TSE indefira a candidatura do ex-presidente por causa da lei da ficha limpa. Lula está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.
Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, mas você permaneça conosco, viu? Permaneça na audiência, porque na volta a gente fala da previsão do tempo, também tem notícias do esporte, mas também voltamos a falar sobre as eleições 2018. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E retornando com a edição desta terça-feira do Jornal Abre Aspas, e tá frio aí, onde você tá? Pois é, vamos saber como é que vai ficar o tempo hoje para toda a nossa região. Quem traz a informação é a Cristiane Nascimento. Olá, Cristiane. Olá, Rodrigo Fernandes. Um sistema de alta pressão influencia as condições do tempo nesta terça-feira e mantém o tempo estável em São Paulo. Assim, a previsão é de que amanhã inicie com céu nublado, mas haja diminuição gradativa da nebulosidade ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação à segunda-feira, com máxima de 24 graus na capital paulista e Alto Tietê e 25 graus nas regiões da Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Vale do Paraíba. Cristiane Nascimento, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Cristiane, pelas informações. E vamos voltar ao assunto das eleições, já que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e o ministro também do Supremo, Marco Aurélio Mello, eles participaram de um seminário sobre os desafios da democracia e das eleições. Durante esse evento, a ministra Carmen Lúcia falou sobre a importância da participação popular na política. Ela destacou que, segundo a Constituição, o poder emana do povo. Por isso, é importante que a população participe das decisões do país e proponha a criação de normas legais, como a lei da ficha limpa. Vamos acompanhar o que ela disse. Se todos os cidadãos brasileiros entenderem a força que ele tem, provavelmente a participação seria muito mais efetiva do que já vem conquistando o cidadão brasileiro. Eu dou exemplo disso que leis eleitorais da maior importância, leis nacionais da maior importância, são de iniciativa popular. A lei das eleições é de iniciativa popular. A chamada lei da ficha limpa é de iniciativa popular. Foi o conjunto de cidadãos que levou ao Congresso Nacional aquilo que lhe parecia próprio. E aquilo foi examinado. E aquela proposta foi examinada. E se tornou lei. Uma lei que, chamada Lei da Ficha Limpa, é considerada pela ONU uma das melhores leis havidas hoje no mundo. A terceira melhor lei nessa matéria. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, também estava no evento e comentou o fato do Tribunal Superior Eleitoral não ter editado uma resolução específica para tratar de notícias falsas, chamadas fake news, nas eleições deste ano. Segundo Marco Aurélio Mello, uma resolução do tipo poderia ser interpretada como censura prévia ao conteúdo, o que não é permitido pela Constituição. O que nós precisamos é, posteriormente, diante de uma mentira intencional, não me refiro ao erro, de uma inverdade, ter as consequências jurídicas, mas a priori qualquer regulamentação ressoaria como uma censura. E ante os ares democráticos nós não podemos ter censura. Agora a imprensa, o jornalismo, tem uma importância muito grande no combate às notícias falsas, esclarecendo o grande público. Um grupo de trabalho sobre as fake news foi criado pelo TSE. A minuta de uma resolução específica para regulamentar o tema chegou a ser discutida, mas o documento não chegou a ser votado pelos ministros da Corte Eleitoral. E nessa época de eleições, uma plataforma de internet lançada no Rio de Janeiro está sendo apelidada do Tinder dos políticos. Pois é, ela promete dar um match aí, ou seja, fazer uma combinação por afinidades entre eleitores e candidatos. A proposta é incentivar a participação do eleitor na formulação de propostas e depois cobrar as promessas dos políticos. Jovelita vive em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, há 15 anos. Aqui funcionava, até 2012, o maior lixão da América Latina.
Ela diz que a região está abandonada pelos políticos e tem esperança de que as condições de vida dos moradores melhorem. Jovelita é uma cidadã engajada e aproveitou a proximidade das eleições para compartilhar algumas das demandas dos quase 25 mil habitantes de Jardim Gramacho na plataforma Rio por Inteiro. É uma linha direta, onde mais claramente as propostas vão ser estudadas, olhadas, com a necessidade, com a urgência que tem. O site pode ser acessado pelo computador ou dispositivos móveis e foi desenvolvido pelas ONGs Cidadania Inteligente e Casa Fluminense. O objetivo é ampliar a participação popular nas eleições. Qualquer pessoa, organização, coletivo ou grupo pode gerar suas próprias propostas ou incluir demandas. Mais de 100 propostas já foram cadastradas a partir de 7 municípios do estado. São ideias nas áreas de cultura, direitos humanos, emprego, mobilidade urbana, saúde, entre outras. O sistema é simples. O cidadão se cadastra de graça e inclui a proposta até 15 de agosto. Com o início da campanha eleitoral, é a vez dos candidatos a governador ou a deputado estadual acessarem a plataforma e assumirem ou não um compromisso com as sugestões dos eleitores. O cidadão vai ter essa chance de acompanhar ali o mandato, se ele está de fato se comprometendo, cumprindo com o que ele se comprometeu através da plataforma. Então é uma chance da gente fazer uma fiscalização, fazer uma pressão em torno dos mandatos. Muito bem, vamos falar de economia. A moeda oficial da Turquia fez o dólar disparar aqui no Brasil. O nervosismo, ele chegou aí ao Wall Street e fez os 3 principais índices norte-americanos fecharem em baixa. As economias de países emergentes ficaram fragilizadas e o Banco Central turco agora tenta recuperar a valorização. A moeda turca se recuperou em parte depois de ter chegado ao ponto mais baixo na última sexta-feira, com uma queda de 18% em apenas um dia. O Banco Central turco anunciou medidas para estabilizar a moeda, que já perdeu 40% do valor frente ao dólar desde o início do ano. O motivo? As incertezas do mercado em relação à condução do presidente Recep Erdogan, que insiste em manter juros baixos, mesmo com a inflação fora de controle. Para ele, a culpa dessa desvalorização é do ataque especulativo contra a moeda do país e garante que tudo não passa de uma conspiração. A intensa desvalorização da lira está relacionada à queda de braço entre o governo de Erdogan e o do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump anunciou sobretaxas ao aço e alumínio turcos. Tudo isso por conta da recusa da Turquia em libertar o pastor norte-americano Andrew Brunson, preso no país há 2 anos, acusado de espionagem e terrorismo. Para os Estados Unidos, o pastor é um preso político. Turquia e Estados Unidos até então estão do mesmo lado na Aliança do Atlântico Norte. Só que o governo turco já ameaça romper essa unidade na OTAN e trocar Washington por Moscou. Erdogan e Trump também vêm se desentendendo em relação à guerra da Síria. Um ataca e outro protege os curdos. Na disputa entre os 2 líderes, Erdogan ameaçou abandonar o dólar e usar moedas nacionais para trocar com a China e a Rússia. O Kremlin anunciou hoje seu apoio ao projeto de Erdogan e disse que essa questão foi levantada em mais de uma ocasião durante as negociações entre Turquia e Rússia. A questão é, a crise financeira na Turquia voltou a contaminar os mercados financeiros e pressiona inclusive as moedas de países emergentes, como é o caso do Brasil e da Argentina. Muito bem, olha, informação aqui regional, a Volkswagen vai dar férias coletivas por quase um mês para funcionários da fábrica localizada aqui em Taubaté, na região do Vale do Paraíba. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a montadora não informou a quantidade de funcionários e setores que serão afetados com a medida. Procurada, a Volks informou que a medida é para adequar a produção à demanda do mercado. Em abril de 2017, a Volkswagen colocou 3.600 funcionários
da planta aqui de Taubaté em férias coletivas. O número de funcionários foi divulgado pelo sindicato e, na época, a empresa informou que também a medida foi para adequar o volume de produção à demanda de mercado, né? A montadora emprega cerca de 3.100 trabalhadores diretos aqui na fábrica em Taubaté. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem manter a suspensa a condenação bilionária imposta à Petrobras pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em julho, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, condenou a Petrobras num processo sobre pagamento de verbas salariais. O tribunal considerou inadequada a inclusão de adicionais como trabalho noturno e adicional de periculosidade no cálculo da base salarial. A condenação poderia levar a empresa a desembolsar mais de 15 bilhões de reais. Isso para complementar os salários dos trabalhadores ativos e também dos aposentados, além de elevar a folha de pagamento da estatal em 2 bilhões de reais por ano. Um mês depois da decisão do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Dias Toffoli, na condição de presidente em exercício do STF, suspendeu a execução da condenação. Faltava, contudo, a decisão de Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Além de suspender a efetividade da condenação, Moraes também suspendeu ações rescisórias, cujo objetivo é tentar reverter decisões já transitadas em julgado e que não permitem mais recursos. A decisão tem caráter liminar, ou seja, o plenário do STF ainda terá de analisar o tema definitivamente. Olha, nós vamos para um breve intervalo, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia aqui junto conosco. Lembrando sempre, a partir das 7h30 da manhã, ao vivo, pelo Facebook, também pelos aplicativos que você instala no seu celular, no seu tablet, e depois o conteúdo fica na íntegra no site sprriomais.com.br. Intervalo rápido, na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Abre aspas, na edição desta terça-feira, dia 14 de agosto, olha, o Estado, o governo do Estado abriu uma licitação para reformar a estrada de ferro e reabriu o passeio do bondinho turístico, no trajeto entre Campos do Jordão e a vizinha Santo Antônio do Pinhal, ali na Serra da Mantiqueira, aqui em São Paulo. A atração está fechada desde julho de 2017, por conta aí de um acidente, Um trem saiu do trilho e acabou batendo em um poste. Na ocasião, o veículo transportava 40 turistas, mas felizmente ninguém ficou ferido. O investimento para que um bondinho volte a circular é de aproximadamente 4,3 milhões de reais. O trem sai da estação Emílio Ribas, em Campos do Jordão, e faz um percurso de 19 quilômetros, em cerca de 1 hora, até a estação Eugênio Lefebvre, que fica lá em Santo Antônio do Pinhal. A previsão é que as obras comecem em outubro e sejam entregues em abril de 2019. A Lei do Jovem Aprendiz determina que empresas de médio e grande porte tenham uma cota para contratação desse público formado por pessoas entre 14 a 24 anos. O Ministério do Trabalho ele quer incentivar a contratação e, por isso, realiza a 13ª Semana Nacional de Aprendizagem, que vai até o dia 17 de agosto em todo o país. Tarine tem 17 anos e quase 2 deles como aprendiz na Caixa Econômica Federal. Nesse tempo, ela garante que ganhou experiência que vai além da profissional. Você aprende a ter respeito pelo outro, a convivência, você... em quesito financeiro, de você saber o que você vai gastar, tem uma maturidade sobre isso, A Caixa tem hoje em todo o país 3.800 jovens entre 14 e 24 anos em treinamento, conforme pede a lei do jovem aprendiz. A instituição reconhece as vantagens de contratar esses funcionários. Esse público traz para a Caixa ideias inovadoras, soluções criativas, faz um contraste com o público de empregado Caixa. E esse contraste ele é muito bom, ele é muito favorável, além de que reforça o nosso compromisso social e está alinhado diretamente com a nossa missão. Para que outras empresas entendam a importância da contratação de adolescentes
adolescentes e jovens, o Ministério do Trabalho, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, promove a Semana Nacional da Aprendizagem em todo o país. É uma semana voltada para conscientizar os empresários sobre a importância da aprendizagem, mas também conscientizar os aprendizes, conscientizar juízes, procuradores, auditores fiscais do trabalho, sobre a importância de valorizar, de compreender o papel que a aprendizagem pode ter para a melhoria das condições dos adolescentes do Brasil. A Lei do Aprendiz funciona desde 2005. Ela determina que toda empresa de grande e médio porte tem entre 5% e 15% de aprendizes entre seus funcionários. Hoje o país tem uma média anual de 400 mil jovens em treinamento, o que contribui para a formação de adolescentes e também para a erradicação da exploração do trabalho infantil. Se a gente pegar, por exemplo, a partir do decreto 5598 de 2005 e analisar o número de aprendizes contratados comparado com a exploração de trabalho infantil, a gente vai ver que o número da exploração de trabalho infantil caiu para menos da metade do que havia em 2005 e do que há hoje, enquanto o número de aprendizes subiu cerca de 300%, 400%, saindo de 50 mil para 400 mil aprendizes contratados por ano. Gabriele, de 17 anos, está no Banco do Brasil como aprendiz há 1 ano e 8 meses. Aqui, ela é responsável pelo dossiê de funcionários da instituição cedidos para outros órgãos. Além do amadurecimento pessoal, Gabriele já consegue vislumbrar uma profissão. Eu quero ser uma bancária, né? Eu quero exercer essa função porque eu acho muito interessante. Do jeito que eles fazem, do jeito que eles trabalham, eu acho muito interessante. Muito bem. E olha, começaram ontem as inscrições para a FUVEST, né, que é a principal forma de acesso aí aos cursos oferecidos pela USP, que é a Universidade de São Paulo. O processo seletivo deste ano traz novidades. Pela primeira vez será utilizado um sistema de reconhecimento facial dos candidatos para evitar fraudes. Também houve aumento no número de candidatos por vaga convocados para a segunda fase, de 3 para 4. Atualmente, a USP adota um sistema de cotas raciais e de bonificação para alunos de escolas públicas. A primeira fase do vestibular acontece em 25 de novembro. No último ano, a carreira mais concorrida foi a de medicina. 108 candidatos por vaga. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, pelo site da FUVEST até o dia 14 de setembro. Muito bem, 8 horas e 31 minutos, vamos falar de esportes. Linha de frente. Ontem teve Brasileirão, hoje parece que tem rodada aí da Série B, né? Ontem o Internacional parece que venceu o Fluminense. É isso mesmo? Aí o Marques, muito bom dia para você. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham a SP Rio+. Olha, não só venceu, mas goleou. Com a observação do técnico da seleção brasileira, o Internacional com os seus argentinos e uruguaios conseguiu fazer 3-0 no Fluminense. E a defesa do Tricolor ontem pisou na bola, mas pisou feio na bola realmente. E com isso o Fluminense se manteve ali na parte de baixo da tabela, na zona intermediária da tabela, né? Com 22 pontos. Mas correndo riscos, né? Correndo riscos. Quem correu muito risco e acabou não suportando foi o Jorginho, que não é mais o treinador do Vasco da Gama, que com 19 pontos está ali a 1 ponto apenas da zona do rebaixamento. Olha, esse troca-troca de técnico do Vasco da Gama a gente já viu em outros campeonatos do Vasco. Todos eles o Vasco acabou caindo para a Série B. E não é diferente não, viu? Mais uma vez o Vasco aí brigando com os seus treinadores, mandando embora. E aí você já viu, né? Vai trocando, acaba correndo aí o risco de ficar sem condições no Campeonato Brasileiro, que agora tem o Internacional com 35, o Flamengo com 37 e o São Paulo líder com 38, além do Grêmio com 33 pontos. Ou seja, bem equilibrada a parte de cima da tabela ali, todo mundo com chances ali, inclusive Inter, Flamengo e São Paulo de terminar o primeiro turno na liderança da competição. Bem, hoje começa os
Na verdade não, já começou, né? Já tivemos a primeira rodada do segundo turno. Hoje teremos a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Começa hoje, mas termina no final de semana. São 2 jogos hoje. Brasil de Pelotas e Avaí, no Bento de Freitas, em Pelotas. Ponte Preta e Criciúma, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Na Série B, o Fortaleza lidera com 40 pontos, 6 a mais do que o segundo colocado, o CSA, que tem 34. O Avaí é o terceiro com 32, o Goiás o Atlético Goianiense, o quarto, com 31. O Goiás é o quinto, com 30 pontos. Depois vem Figueirense, Vila Nova, Ponte Preta, na casa dos 30 e 29. Bem próximos ali, o Guarani com 29 também, Coritiba com 29. Esses são os que brigam lá na frente. Na zona intermediária estão Oeste, São Bento, Juventude, Criciúma, Paysandu e Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas tem 22 e está ali próximo da zona do rebaixamento. Londrina com 21, CRB com 21, Sampaio Correia e Boa Esporte com 17 estão na zona da degola do Campeonato Brasileiro da Série B. Só lembrando, meio de semana tem Copa do Brasil, né? E no futebol internacional, o Vinícius Júnior vai ser relacionado para a primeira competição oficial do Real Madrid neste final de semana. Então, ou melhor, neste meio de semana, a diretoria já deve aí confirmar o Vinícius Júnior no seu primeiro campeonato oficial pelo Real Madrid. E não é o B não, viu? É pelo A mesmo. Bem, mudando um pouco, a gente vai voltar para o futebol, mas vamos só lembrar aqui que aconteceu agora há pouco, né? Agora há pouco aqui, na madrugada e tarde de terça-feira manhã de terça-feira lá em Tearrupo, no Tahiti, o Ian Gouveia e o Iago Dora superaram aí as suas disputas na repescagem e avançaram aí à terceira fase. Além deles, o Michael Rodrigues e o José Mendes estão aí na próxima fase, na terceira fase do Mundial, dessa etapa do Mundial em Tearrupo, no Tahiti. A Liga Mundial de Surf vai definir hoje, às 20h30 da noite, horário de Brasília, se vai dar início à terceira fase. Lembrando que Filipinho, líder da temporada, Medina, terceiro colocado, e Ítalo Ferreira, o quarto, podem assumir a liderança do ranking caso consigam vencer. Quem chegar na frente aí vai assumir a liderança, que é hoje do brasileiro Felipe Toledo. Então, teremos brasileiro na liderança do Mundial por mais uma etapa. Isso é sensacional. Seguindo com as informações, o Corinthians deu uma aliviada no seu caixa, recebendo uma ajuda da Rede Globo de televisão, um adiantamento aí na casa dos 10 milhões de reais. E isso vai facilitar o fluxo de caixa da equipe corintiana. Bem, seguindo, o São Paulo, que está recuperando o Rodrigo Caio aí, deve retornar aos treinamentos normais junto com a equipe tricolor, deve receber nos próximos dias uma proposta do Lyon, da França, e se isso acontecer, ele acabará sendo vendido, já que hoje ele nem tem espaço entre os titulares do São Paulo, do tricolor, por conta de tudo que vem acontecendo aí com relação ao São Paulo, que lidera o Campeonato Brasileiro. Descansa a semana inteira e joga no final de semana, e tem jogado bem o tricolor no Campeonato Brasileiro. Na última nota aqui, o Tottenham, que faria aí a inauguração do seu estádio, detectou uma falha e adiou a abertura aí do novo estádio, que aconteceria agora em setembro, mas ao que me parece, deveremos ter problemas com relação à estrutura, e isso deve mudar a data de estreia do novo estádio do Tottenham, que curiosamente foi o único time dos que estão lá brigando pela ponta do campeonato inglês a não contratar nenhum jogador nesta janela. E não foi por falta de dinheiro não, viu? Eles não dispensaram nenhum dos jogadores e também não contrataram ninguém. O Tottenham, que brigou pelo título nas últimas temporadas. São os destaques para esta manhã. Grande abraço, Rodrigo, e a todos que acompanham a SPRI+. Obrigado, Ail. Obrigado, Ail, pelas informações. Olha, só uma última informação antes de encerrarmos. Uma informação de última hora aqui, porque uma parte de uma ponte desmoronou lá em Gênova, no norte da Itália, na manhã de hoje, e deixou dezenas de mortos, segundo aí as informações do serviço de emergência citados por uma agência de notícias italiana.
Em entrevista à agência Reuters, o ministro do Transporte da Itália, o Danilo Toninelli, ele afirmou que o colapso da ponte parece ser uma tragédia imensa. Ainda não se sabe o que provocou esse colapso da parte aí do viaduto da autoestrada e ainda não há também informações oficiais, né, de número de mortos ou feridos por parte aí das autoridades. A repercussão desse acidente a gente acompanha durante a nossa programação e a repercussão total da notícia desse acidente lá na Itália na edição de amanhã do jornal Abre Aspas. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar conosco aí durante essa hora. Lembrando que o conteúdo fica na íntegra lá no nosso site, sprriomais.com.br. Uma ótima terça-feira e até amanhã. Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas.